Oi, crianças, tudo bem? Hoje é a nossa aula de História, dia 13 de maio de 2020 e depois aula de Educação Física. Espero que vocês estejam aproveitando bastante esses momentos que nós estamos compartilhando, tá? Na nossa última aula de História, a gente falou um pouquinho sobre a família Truitt e a Manu colocou nos comentários sobre se ainda existe, né? Se eles ainda fabricam. Não. Ainda existe o galpão deles, que fica no Jardim Califórnia. Vou mostrar para vocês a foto aqui do lado. E aí, então, para finalizar com a dúvida, não existe mais a indústria deles. Triste, né? Eles poderiam ter ampliado esse império e construído, né, uma cafeteria aqui na cidade, algo que contasse um pouquinho da história no início, mas não mais, tá bom? Então, agora a gente vai falar sobre os diferentes nomes que o Brasil teve. No nosso livro, ele apresentou no livro de Sala a Ilha de Veracruz, lembram-se? Que era um nome que referia-se ao cristianismo, porque quando eles chegaram, os portugueses chegaram aqui, é, era próximo da Páscoa, então eles fizeram a missa com esse intuito de celebrar a Páscoa, fincaram a cruz, a imagem antiga tá aí para vocês verem, que é igual ao do livro, e a seguir a imagem que retrata essa cidade hoje, que é a praia de Coroa Vermelha, na Bahia. E tinha um nome antes dos portugueses chegarem aqui, que foi dado por algumas tribos indígenas dos Pataxós, que era Pindorama. E em Tupi-Guarani, isso significa terra das palmeiras, devido à grande quantidade de palmeiras que tinha. Nesse intervalo aí, a nossa terra também, ela recebeu o nome de terras de papagaios, né? Que tá falando lá no livro de Reforço, na página 218. Então, olha só, Ilha de Santa Cruz, Ilha de Veracruz, Terra de Papagaios, antes de tudo isso, Pindorama e, por fim, Brasil. O Brasil foi dado pelos portugueses por conta da quantidade de pau-brasil que existia naquela época, quando eles chegaram aqui. E a palavra Brasil vem da palavra brasa, que é por causa da coloração vermelha que tem dentro dessa árvore. E eu separei aqui algumas curiosidades para vocês, algumas características para vocês sobre o pau-brasil. Ela é uma madeira muito resistente. Então, quando os portugueses chegaram, tinha muito. Eles começaram a devastar a nossa floresta, retirando toda essa madeira e mandando para a Europa para fabricação de móveis, né? A gente falou um pouquinho sobre isso em sala. E que, na verdade, a madeira dela é tão resistente que hoje hoje não, que ela sempre foi produzida para fabricar violinos, harpas e violas. Vocês podem pesquisar aí as imagens dos objetos que foram feitos com a madeira do pau-brasil e ilustrar no caderno de artes. Coloca lá no caderno de artes o título, aula de história, instrumentos construídos ou fabricados com a árvore pau-brasil. E desenha os três para mim com base nas imagens que vocês pesquisarem, ok? E no século XVI existia muito, e aí quando os portugueses chegaram, devastaram tudo, e hoje é baixa a presença do pau-brasil no Brasil. E aí é constatado crime quem corta essa árvore ilegalmente. Então ela está sendo protegida para não entrar em extinção. Em algumas conversas em sala de aula, a gente falou e o Luiz confirmou que existem muda dela lá no viveiro municipal, aqui no Seu Moura, pertinho da minha casa. Existe muda do pau-brasil e ela tá ali para ser conservada, a espécie e não entrar em extinção. Com todo esse reboliço, esse acontecimento com o pau-brasil, em 3 de maio é comemorado o Dia Nacional dessa árvore. Olha que bacana. Eu vou deixar a foto dela aí do lado para vocês verem. Agora, quarto ano,
Eu vou pedir para vocês escolherem um, um verso daquele poema que eu mandei vocês ouvirem, que eu mandei pelo WhatsApp para vocês ouvirem. Então, lembra-se sobre poema: versos, estrofes, né? O conjunto de versos. E aí vocês vão escolher então uma estrofe dela e vai ilustrar no caderno de arte com relação ao que as pessoas veem do nosso Brasil. O que você vê e o que as pessoas veem do nosso Brasil. Com base no poema de Gonçalves Dias, onde canta o Sabiá. Essa reflexão é sobre uma pessoa que saiu dessa terra e que ela almeja voltar, porque coisas que ela via aqui, que ela encontrava aqui, ela não encontra onde ela está hoje. Então, vocês vão aí valorizar o nosso Brasil com uma estrofe que vocês escolherem, tá? E eu quero que vocês refresquem para mim o que significa Ibirapitanga. Ibirapitanga. Dá uma pesquisada no livro de história, com tudo que a gente leu sobre os diferentes nomes do Brasil. E vocês vão falar para mim o que significa, então, Ibirapitanga, tá bom? Vou deixar aqui algumas atividades para vocês só revisarem o conteúdo de história, para a gente fazer a avaliação semana que vem. Fechado? Então, ok. Até lá.